Ok, pessoal, boa tarde aos nossos alunos do 7º ano da Escola IPA, entrando mais uma vez aí junto com vocês nessa aula virtual. Hoje, português, direcionando mais para o lado gramatical da nossa disciplina, né? Vocês sabem que nós terminamos aí há praticamente 2 semanas o nosso terceiro bimestre, né? Onde nós estudamos tudo sobre a situação do verbo. O que é um verbo, suas flexões, os modos verbais, conjugação verbal, verbos regulares, verbos irregulares e vozes verbais, né? Vamos tudo isso. Agora nós vamos pegar essa palavrinha e nós vamos colocar ela dentro de uma oração, né? Nós não vamos estudar agora só a palavra, nós vamos estudar a relação entre elas como um todo, como é que ela vai aparecer em uma oração. Para que isso aconteça, nós vamos pegar uma oração, né, uma oração normal, nós vamos fatiar parte por parte dessa oração para ver quais as funções que estão sendo desempenhadas pelas classes gramaticais, quando elas se relacionam entre si, né? E aí nós chamamos isso de sintaxe, né, na língua portuguesa, uma análise sintática. Então, hoje nós vamos ver como é que elas vão funcionar. Pegou a oração, dividiu o termo. Nós vamos ter dois grandes termos nessa oração: sujeito e predicado. Dividiu a oração, você vai ter sujeito e predicado. São as duas grandes partes que dividem a oração. Então, o que seria o sujeito? O sujeito vai ser a parte da oração que pratica a ação que vai ser desempenhada pelo verbo. Aquele que vai praticar a ação. Detalhe, se ele é sujeito, ele não vai só praticar a ação, ele também pode sofrer. Mas vai ser aquela parte da oração, o sujeito vai ser aquela parte da oração que tem uma relação mais íntima com o verbo em se tratando dessa oração. A relação deles vai ser mais íntima, vai estar diretamente ligada ao verbo. E aí você vai ver se ele está praticando a ação ou se ele vai estar sofrendo a ação. Esse termo vai ser chamado de sujeito. Então nós vamos hoje ver os tipos de sujeito da oração, como é que eles funcionam, né, e quais são as suas características, né? Ok, tendo dito que o sujeito vai ser o termo que vai estar ligado ao verbo, praticando ou sofrendo a ação, nós vamos ter dentro da nossa língua portuguesa 5 tipos de verbo. Aliás, de sujeito, desculpem. 5 tipos de sujeito. Sendo eles, vamos lá. Sujeito simples. Quando o sujeito apresenta apenas um núcleo, né? Quando vocês estudaram, talvez em séries anteriores, o sujeito, né? Talvez o professor, ou até mesmo o livro da gramática, né, tenha dito o seguinte: quando apenas um elemento pratica a ação do verbo. Por que nós vamos agora falar de núcleo? Né? Porque às vezes isso acaba por confundir a gente, quando a gente diz que apenas um termo pratica a ação do verbo. Então como é que isso vai acontecer? Chega aqui pertinho do tio. Exemplo: as grandes aves voam para o sul. Aí quando a gente diz assim, quem é o sujeito? Quem é o sujeito? A cabeça do aluno, que já foi treinada para isso, ela vai dizer o seguinte: quem é o sujeito? Aves. Por quê? Quem é que está voando? São as aves. Mas aí, o que é que a língua portuguesa vai pedir para a gente? Eu quero saber quem está praticando a ação. E aí, quando a gente diz que a gente está praticando a ação, a gente fala de um termo ou a gente fala de uma expressão. Nesse caso aqui, quem está praticando a ação é uma expressão. Por quê?
As grandes aves. As grandes aves voam para o sul. Então, quando eu quero dizer quem é o sujeito da oração, eu tenho que procurar também um termo. Mas, às vezes, esse termo ele vem envolvido por uma expressão. Né? Eu estou dando uma característica das aves que estão voando. Então, essa característica também vai fazer parte do sujeito. Deu para entender? Então, aqui o sujeito, as grandes aves voam para o sul. Quem voa para o sul? As grandes aves. Aí o cara diz o seguinte, ok, eu descobri quem é um sujeito. Agora eu quero um núcleo. O que é o núcleo do sujeito? É aquela parte mais importante, que sem ela o sujeito não vai fazer sentido. Quem é esse núcleo? Aí sim, aves. As grandes aves é o sujeito. Agora quem é o núcleo? Palavra mais importante do sujeito. Aí, aves. Por que é a parte mais importante? Porque sem ela, a oração ela não vai ter sentido. Sem ela, o sujeito não vai ter sentido. Ok? Segundo termo, ok. Segundo termo, sujeito composto. Quando o sujeito apresenta dois ou mais núcleos. Né? A gente já viu essa situação na explicação de o que é o núcleo. Então agora nós vamos ver como esse núcleo ele vai funcionar tendo dois elementos realizando essa ação. As grandes aves e os pardais voam para o sul. As grandes aves e os pardais, que são aves mais pequenininhas, né? Voam para o sul. Agora, quem é que está voando para o sul? As grandes aves e os pardais. Ou seja, você vai ter dois elementos praticando a mesma ação. São dois elementos praticando a mesma ação. E aí aparecem esses dois núcleos. Quando dois elementos praticam a ação do mesmo verbo, então nós teremos um sujeito composto. Dois ou mais elementos. Terceiro, sujeito oculto. Ele está escondido. E só encontramos pela terminação verbal. Ou seja, você vai começar a perceber que a oração, ela é dividida entre sujeito e predicado, vai ter um local específico que você vai perceber que não, o sujeito vai ter que estar aqui. Isso aqui é uma oração, mas o sujeito ele vai ter que estar aqui. Isso não é uma regra, mas é uma pista que faz com que a gente localize o sujeito de forma mais rápida, né? Então o sujeito vai estar aqui. Então eu escrevi a frase, o sujeito não está no canto dele. Mas alguma coisa vai nos ajudar a encontrar esse sujeito, fazer com que esse sujeito ele possa ser percebido no local de origem, onde ele deveria estar. Isso é uma pista. Então vamos lá. Vi o que aconteceu. Vi o que aconteceu. Já sei que isso aqui é um verbo. O verbo ver. Então, daqui para cá, teoricamente, nós temos um predicado. O predicado, ele vai iniciar na oração onde aparece o verbo. O verbo principal da oração, no caso, né? Vamos ver isso mais na frente. Então, se isso aqui é o predicado, vi o que aconteceu, onde era que deveria estar o sujeito? O sujeito deveria estar aqui. E por alguma razão, ele não está. Mas pelo verbo, vi, eu sei que ele deveria estar ali naquele local. Então vamos completar a frase. Como ficaria a frase? Eu vi o que aconteceu. O sujeito deveria estar aqui. Pela terminação verbal vi, né, eu sei que esse verbo ele está sendo conjugado na primeira pessoa do singular. Então, aqui, eu vi. O sujeito não está aqui, mas pelo verbo a gente consegue encontrar.
daí dizer que ele é oculto, está escondido, mas a gente pode encontrar, sujeito oculto. Deu para entender? Então, vamos dar uma pausazinha para nós iniciarmos o nosso segundo vídeo.